que é o português sinalizado e por que é um erro comum entre os aprendizes de Libras? Português sinalizado é você fazer a sinalização para a comunicação em Libras ou para a expressão em Libras, mas ao invés de você seguir a lógica da Libras, a ordem gramatical da Libras, a forma natural e visual que a Libras tem, você acaba seguindo a lógica gramatical do português. E isso acontece, não é um equívoco, um erro só dos iniciantes ou dos aprendizes em Libras, não. Isso acontece mesmo com pessoas que já estão há muitos anos na área da Libras, mas que ainda não perceberam realmente como que funciona a real comunicação em Libras. E isso gera um impacto gigantesco na comunicação e na forma como você realmente se expressa junto às comunidades surdas. Agora, de onde é que vem o português sinalizado e por que que ele persegue pessoas ouvintes que estão nesse processo de aprendizado, aprofundamento ou lapidação na Libras? Pare e pensa comigo. Nós, ouvintes, todo o nosso cérebro, desde o nosso nascimento, a gente está acostumado com sons. É um universo de sons. Você ouve a voz da sua mãe, do seu pai, você capta sons do ambiente, e assim você vai crescendo, se desenvolvendo e avançando. A grande questão disso é que o nosso cérebro de ouvinte fica acostumado de tal forma com esses sons e com essa lógica de como que a gente constrói o mundo e constrói o pensamento diretamente em português, e todo o nosso pensamento passa a ser feito em português. Então, é natural que o seu pensamento e o meu pensamento como ouvinte, você tem uma vozinha lá dentro da cabeça, o tempo todo você está lá ouvindo essa vozinha e você às vezes até conversa com ela, você estrutura os pensamentos e você se expressa a partir disso. Tudo diretamente em português. Só que a Libras é uma outra língua, é uma outra forma de ver o mundo. Os surdos não têm essa vozinha na cabeça em português. Na verdade, eles têm uma sinalização em Libras lá dentro da cabeça, por assim dizer. Imagina duas mãozinhas lá sinalizando assim. Não é bem assim não, mas só de forma didática para você captar aqui esse detalhe. E qual que é o real detalhe e impacto disso na comunicação? É que, consequentemente, por os surdos não pensarem em português, eles pensam de forma visual, eles pensam diretamente em Libras. Consequentemente, a lógica com que o surdo constrói uma frase, constrói uma comunicação em Libras, é baseado na lógica da Libras, que é uma lógica visual e que não depende do português. Então, por exemplo, no português, nós usamos muito o verbo fazer como um verbo auxiliar. Então, você vai fazer comida, você vai fazer uma atividade, você vai fazer academia, você vai fazer coisas. E esse fazer do português, ele está relacionado a uma ideia de você executar algo. Então, quando você vai fazer academia, comida, português, ou qualquer outra coisa que você vai fazer, português foi ótimo, fazer academia, fazer comida, fazer ginástica, fazer aeróbico, ou qualquer outra coisa que você vai fazer, uma atividade, fazer faculdade, fazer um trabalho, por exemplo, todas essas coisas do fazer, no português, é uma comunicação normal isso. Mas em Libras, algumas pessoas acabam trazendo que vou fazer comida, vou fazer academia, vou fazer alongamento, vou fazer caminhada e assim por diante. Qual que é a grande questão? Na Libras, esse sinal aqui não é ou não pode ser usado como um verbo auxiliar, como acontece no português. Ou seja, se você faz a frase eu vou fazer academia, é um português sinalizado gigantesco. Por quê? Porque esse sinal aqui, eu, ok, ele poderia ser usado sim nessa frase, mas quando você faz esse sinal aqui de vou, esse sinal na Libras
não significa a mesma coisa do vou no português. O vou no português, nessa frase, eu vou fazer academia, ele está muito mais relacionado a um futuro. E pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, por exemplo, mas ele é futuro, é uma indicação temporal. E esse sinal aqui na Libras, ele é um sinal que significa vou, sim, mas ele é muito mais direcionado a você estar indo para algum... Olha como que o sinal é. Ele indica um deslocamento, é uma direção que você está indo para um determinado local. Então, se a frase quer dizer que você vai sair do ponto A e vai para o ponto B, que é a academia, tá tudo bem, ele pode ser usado, mas o sentido real dessa frase geralmente não é esse, e sim uma intencionalidade. Eu vou começar a fazer academia, por exemplo. Entende? Então, essa frase fica até melhor, né? Eu vou começar a fazer academia. Gente, vocês não têm noção do nível de esforço mental que eu faço para construir essa frase em português sinalizado. Gasta muito mais energia mental. Mas preste atenção. Então, eu vou começar a fazer. Esse sinal aqui de fazer, nesse sentido, ele não combina. O sinal de fazer na Libras, que é esse sinal aqui, ele está muito mais relacionado a uma nuance de criação de algo. E não necessariamente a criação ou a execução de algo. Por exemplo, é comum esse sinal aqui ser usado quando o marido chega para a esposa, ou vice-versa, ou chega para os filhos e pergunta: você está fazendo o quê? Entende? Que é, o que você está fazendo com as suas mãos? As suas mãos estão mexendo em quê? O que você está operacionalizando? Esse sinal se refere muito mais a esse sentido, ou seja, é algo concreto que está acontecendo. É uma ação real que está acontecendo ali. Percebe? E não um verbo auxiliar, como é usado no sentido do português. Então, essa frase, eu vou começar a fazer academia, que eu fiz aqui, ela é português sinalizado, porque ela não está seguindo a estrutura gramatical e lógica que a Libras realmente tem. Essa frase em Libras, corretamente, seria mais ou menos assim. É esse sinal aqui, VOU, que é feito de forma rápida. Ele já começa próximo ao corpo, então já subentende que está falando de mim, mas esse sinal sempre se refere à primeira pessoa. Não existe apontar para alguém e falar vou, porque essa pessoa não é o vou. O vou sim, sempre se refere a si mesmo. Mas ele é uma marca de futuro na Libras, ele é uma partícula que indica futuro na Libras. Eu vou começar a fazer academia. Então o vou é indicação do futuro, começar academia. É só isso. Ah, mas ficou faltando coisas aí. Na lógica da Libras não ficou faltando nada. Tá completo. Só que existem várias outras formas de dizer a mesma coisa em Libras com esse mesmo tipo de significado, sem ficar preso a essa lógica que de alguma forma ainda se assemelha com o português. Esse vou começar academia. Pode ser sim. Que é a ideia de uma intencionalidade dentro de si mesmo em realizar algo, que é justamente o que essa frase expressa. Ah, mas aqui você está enfatizando a ideia do pensar. Bom, aí vai depender realmente de qual que é a sua intenção de comunicação. Mas, em Libras, essa frase significa a mesma coisa do vou começar a fazer academia. Ela demonstra essa intencionalidade. Então, capte aqui o seguinte: o que faz com que uma pessoa, principalmente nós ouvintes, busque ou use o português sinalizado, ao invés de usar a lógica da Libras real, a lógica visual, linda, incrível, apaixonante que a Libras tem, é o fato de que você pensa em português. E aí, na hora de passar para a Libras, você fica achando que a Libras é pegar, traduzir palavra por palavra, sinal por sinal. Porque foi essa mesma lógica que ensinaram para a gente lá na escola, no seu ensino fundamental, ensino médio, quando você estava tentando aprender o inglês na escola.
tudo palavra por palavra, tudo palavra por palavra, no caso lá do inglês e do português. Só que a Libras é uma outra língua, é uma outra lógica, ela não é baseada em sons, não é uma língua oral, é uma língua visual. Consequentemente, é necessário você se aprofundar mais nesses aspectos daquilo que a Libras realmente é, para que você possa ter essa sinalização incrível que comunique com clareza. E olha, eu sei que se nesse exato momento que você está ouvindo esse conteúdo aqui meu, você está começando agora na Libras, ou você já está tentando aprender a Libras há algum tempo, ou mesmo se você já é até mesmo um profissional da área que está buscando se aprofundar, quer seja intérprete, professor de Libras ou de surdos, por exemplo, eu sei que, eventualmente, mesmo você já tendo já algum tempo de caminhada nessa área, eventualmente pode ser que algo do que eu expliquei aqui, por mais que eu tenha trazido aqui contextos e exemplos, o nosso conteúdo aqui ele tem uma limitação de tempo. E, obviamente, não dá para eu explicar todos os detalhes, com toda a riqueza de exemplos que mereceria eu trazer aqui esse tempo. A boa notícia é que eu e a minha esposa Raquel desenvolvemos métodos práticos e totalmente focados realmente na sinalização em Libras, tão linda quanto a Libras realmente é. E esses métodos você pode estudar com a gente de casa mesmo, usando seu celular, seu computador, seu tablet. E mais do que isso, eu criei também processos de mentoria. O que é uma mentoria? É um processo onde não apenas você tem acesso ao nosso método, o conteúdo gravado, mas também você tem a minha orientação passo a passo. Eu e você, num grupo seleto, onde eu vou identificar exatamente como você pensa, sente e age. Ou seja, a forma como você realmente vivencia, qual que é o seu perfil único de aprendizagem. E assim, eu vou poder te orientar de forma direcionada, te passar práticas especiais para o seu nível atual, para o seu momento atual e para os objetivos que você tem. Então é como um GPS, onde eu vou te dizendo, olha, você já absorveu esse aspecto da Libras. Tá ótimo. Agora você vai acessar esse outro material aqui. São práticas especiais, funciona dessa forma, você vai usar dessa forma. E aí você vai lá, utiliza, faz as práticas, e então eu vou ver a sua sinalização ali. Eu vou te dar feedback. Você já captou esse aspecto? Vamos trabalhar agora nesses outros aspectos. Olha, tem esse detalhe aqui, funciona dessa forma. Vou te mostrar agora como que é essa comunicação. Vou te mostrar agora como que é essa expressão. Talvez seu objetivo, inclusive, seja se tornar intérprete de Libras, ou você já é intérprete e quer agora ter um posicionamento profissional, ser reconhecido realmente, conquistar novas oportunidades profissionais e assim por diante. Qualquer que seja o seu objetivo ou o seu momento atual na Libras, eu tenho um programa de mentoria especial para te guiar do zero ou do nível que você está, para a gente trabalhar juntos nesses bastidores, te apoiando e te direcionando com materiais especiais, conteúdos para você baixar, com checklists e orientação personalizada para a gente poder, e você poder, caminhar e avançar ainda mais na Libras. Eu, Madison, coloco à disposição dos meus mentorados os meus mais de 23 anos de experiência prática. E hoje, por ser casado com a Raquel há mais de 14 anos, e a Raquel é surda, eu vivo e respiro a Libras. E o meu cérebro, devido a várias questões muito interessantes da minha história de vida, ele capta padrões. Então eu consigo captar estruturas com a facilidade gigantesca. E mais do que isso, eu consigo transmitir isso numa linguagem simples, prática, direta e aplicável para o seu perfil individual de aprendizagem. Então, se você quer ter o meu acompanhamento passo a passo, acesse o link que está aqui embaixo, preenche lá a ficha de interesse, que o meu time vai fazer contato com você, vai conversar com você, para então a gente trabalhar juntos nos seus bastidores e assim você possa realmente avançar nesses próximos passos. Deixa aqui abaixo sua dúvida, seu comentário e a gente se vê no nosso próximo episódio e em especial a você que vai acessar agora lá e preencher a sua ficha de interesse na mentoria. A gente se vê lá na mentoria. Vai lá!